Deixa eu destacar aqui você para ficar legal a gravação. Prontinho. Prontinho. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado por todos que estão aqui, tá bom? Nós sabemos que nós precisamos dizer sim para cada movimento de mudança na nossa vida. E se nós queremos entender o que é a prosperidade, como que algumas pessoas conseguem atingir um pouco mais rápido do que outras, é necessário que a gente também faça um movimento na vida. E esse já é um movimento que vocês estão fazendo. Então, ó, sintam assim muito orgulhosas. Estão muitas aqui saindo do trabalho, cansadas, né? Preparando o jantar para os filhos. Mas é importante a gente também priorizar um pouco esse nosso autoconhecimento. Então, cada uma de vocês sintam assim muito abraçadas mesmo. Eu e a Rê, nós fizemos 4 lives sobre prosperidade. Nós direcionamos um pouco mais sobre o dinheiro. Nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre escassez, nós falamos sobre dívidas, que foi uma live muito importante. Nós falamos muitas vezes da nossa dependência, né? Muitas vezes a dependência que nós estamos, né, de não conseguir fazer o nosso dinheiro prosperar. Nós falamos também do quanto, às vezes, as pessoas são ricas financeiramente, mas elas não são abundantes, elas não são prósperas. Então, a gente vem trazendo todos esses assuntos, assim, estão salvas as lives, então, quem perdeu, vale a pena assistir, porque algumas coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos estar passando muito por cima, para que a gente possa cair direto no assunto, que é a primeira chave que nós vamos entregar para vocês. Nós estamos preparando um workshop presencial em Araçatuba e logo depois nós vamos ter um para as pessoas que estão distantes e nós vamos fazer sim online, tá? Mas essa primeira chave, gente, vai ser entregue hoje. Então, para que a gente possa ir direto a ela, nós vamos fazer sim um pouco, né, uma introdução dessa questão até mesmo do financeiro, de onde ele vem, de onde vem a nossa força de ganhar dinheiro, de fazer nosso dinheiro, tá? Bert Hellinger, em diversos livros, ele olha para o dinheiro e ele fala com o dinheiro de uma maneira muito bonita e muito profunda. Ele nos diz que o dinheiro é espiritual, que o dinheiro é sinônimo de vida, que o dinheiro está a serviço da vida. O que significa isso? Nós falamos muito sobre o início da questão monetária, da questão financeira, da história do dinheiro. Mas aqui nós vamos falar muito desse dinheiro, desse olhar sistêmico. Porque todos nós sabemos da necessidade que o dinheiro tem na nossa vida. O que nós muitas vezes não sabemos é que o dinheiro, ele movimenta a vida e ele está, sim, a serviço da vida. Mas como assim? Quando nós fazemos dinheiro, de alguma maneira esse dinheiro, ele assiste pessoas que estão servindo a nós, sejam por objetos, seja pelo aluguel que a gente paga, seja pela energia que a gente gasta, enfim, por tudo aquilo que faz o nosso sustento, da manutenção da nossa vida. E isso faz com que outras pessoas também recebam esse benefício desse ganho. E isso vai levando adiante. Outras pessoas começam a ser empregadas, outras pessoas vão aumentando seus negócios, e isso vai prosperando. Acontece que o dinheiro, quando ele chega em nós, muitas vezes nós o olhamos apenas como algo sujo, limitador. Nós olhamos para o dinheiro como algo assim muito sacrificante de fazer. A gente olha para ele com muito sacrifício. E tem algumas pessoas que chegam até a conseguir um bom trabalho, onde elas recebem um valor até expressivo, mas esse dinheiro simplesmente não fica nas mãos dela. Então, o que Bert quer dizer que quando o dinheiro ele está a serviço da vida, é que se nós estamos, de alguma maneira, endividados, se nós estamos com dificuldade de manter esse dinheiro que está sendo suado ganhar, se nós estamos de alguma maneira envolvidos, né, em questões judiciais com dinheiro pendente, se nós estamos sempre correndo atrás dos boletos, né, ou melhor, os boletos correndo atrás de nós, de algum lugar da nossa vida, nós estamos virados para a morte. Nós estamos olhando para algo que está no passado.
Nós estamos olhando para situações que o nosso clã, nosso sistema familiar vivenciou como difícil. Nós estamos sendo fiéis a dores de escassez. Ou seja, nós não estamos conseguindo prosperar, ir para a vida, fazer esse montante que chega até nós reverberar em mais vida. Muitas vezes nós olhamos para essa questão, nós falamos assim, não, imagina, eu adoro trabalhar. Eu trabalho com muito amor. Mas qual será a presença que você está nesse trabalho com tanto amor? Pode ser por compensação, pode ser por uma situação de obrigação, pode ser muitas vezes que eu olho para esse trabalho a fim de que ele me tire de uma outra situação, né? Às vezes a pessoa está ali trabalhando, querendo ganhar o seu dinheiro para sustentar pai e mãe, está ali ganhando o seu dinheiro, muitas vezes apenas para pagar contas que já estão ali há tanto tempo, elas não conseguem sequer sonhar ou viabilizar assim na vida dela um objetivo maior. E nós vamos falar muito das fases que esse dinheiro está na nossa vida, porque o dinheiro ele passa por fases. Tudo bem até aqui, Rê? Tudo. Ok? Bom, as fases do dinheiro. Aí vocês vão começar a perceber em que lugar, sejam sinceras com vocês mesmos, porque afinal de contas eu não vou perguntar onde que vocês estão nessa fase, mas eu gostaria muito que vocês observassem e sentissem isso de uma maneira muito sincera. Porque a primeira vez que eu ouvi isso, mais ou menos há uns 14, 15 anos atrás, eu me vi numa fase infantil do dinheiro. O que seria a fase infantil do dinheiro? Quando nós somos crianças pequenininhas lá, bem pequenas, nós sequer entendemos o que é o dinheiro. Nós temos a casa, a comida, a gente abre o armário, tem ali nossa comidinha, nossa roupa, nosso brinquedo. Ainda que seja pouco, aquilo nos chega. E nós ainda criança, nós não temos noção de como é que aquilo chega para nós. Nós sabemos que a gente tem a comida, o cuidado, a roupa, porque tem algum adulto trazendo. Depois de um certo tempo, a gente começa a perceber que o dinheiro que a mãe dá no mercado, na farmácia, que o pai compra pagando a gasolina, ele tem uma troca. E aí essa criança começa a sentir vontade de também ter o próprio dinheirinho. E aí esse dinheiro começa a chegar na mão através do presente da avó, enrolado assim, como se fosse um suborno. Quem é que já recebeu o dinheiro da avó? De dinheiro assim, não ver, né? Parecia um suborno, parecia uma coisa errada. O pai às vezes dá uma mesada, a mãe faz uma troca assim, olha, se você guardar os seus brinquedinhos, eu te dou um dinheiro. Ainda nesse estágio, o dinheiro começa a chegar na mão da criança, a criança não tem noção do quanto vale o dinheiro. Então é comum as crianças falarem assim, quando o meu cofrinho estiver cheio, eu vou comprar, mamãe, para você um carro novo. Ou a criança simplesmente fala assim, quando esse meu dinheiro chegar a 100 reais, eu vou para a Disney, vou levar todos os meus amiguinhos para a Disney. Porque a criança, ela não tem noção dos valores, quanto custa cada coisa. Enquanto isso ainda está na infância, está tudo certo, porque realmente ela não tem, né, uma maturidade para compreender essas trocas, como esse dinheiro chega, enfim. Porém, muitas vezes nós adultos, e muitos adultos, estão nessa fase infantil do dinheiro. Ou seja, muitas vezes ela está naquela fase que ela quer só receber dos outros. Nós falamos que a fase do dinheiro infantil é aquele que pede de graça, é aquele que pede brinde, é aquele que pede desconto em tudo, é aquele que de alguma maneira quer as coisas apenas para o seu prazer. Porque a criança, ela só tem o dinheirinho dela para o prazer dela. Mesmo quando ela vai fazer algo para o outro, é sempre o prazer dela. E muitos adultos ainda estão nessa fase. Estão na fase, muitas vezes, que tem até um próprio dinheiro ali, mas ele olha, não, esse dinheiro aqui é para eu comprar minhas brusinhas, que nem falava minha mãe, minhas brusinhas, né? É para eu comprar meus perfumes, é para eu pagar a mulher do Avon. E é nessa fase que eu me encontrei durante muitos anos. Até que a constelação começou a fazer parte da minha vida. Eu trabalhei muito tempo.
E aí, um certo período, meu marido conseguiu, né, fazer um trabalho legal, e ele falou, olha, hoje você pode ficar aqui cuidando dos filhos. Eu ganhava mesada, ganhava minhas filhas e eu também, todo mês, ela ganhava minha mesada. E mesmo assim, ganhando uma mesada até boa na época, eu só comprava coisa para mim. Então, qual era o meu lugar naquela relação? Eu era mais uma criança. Quantas de nós passamos por essa fase, mas aquilo nos incomodava. Então, existia uma parte do meu eu adulto que dizia assim, eu preciso sair desse lugar, eu preciso modificar isso, eu preciso procurar um caminho. Mas muitos de nós estamos ainda na fase infantil do dinheiro, eu quero que alguém me dê de graça. Nós vemos isso muito nas trocas comerciais. Às vezes as pessoas chegam em uma determinada loja, ela quer saber de comprar uma coisa e ganhar um brinde junto. Ou passa lá o rapaz do picolé, ela quer comprar 10 e pagar 5. Essa é a fase do dinheiro infantil. É o que pede de graça. Aí nós entramos numa outra fase, a fase da adolescência. A fase que nós entramos mais naquele dinheiro doméstico, né? Nós começamos a perceber, que eu já estou um pouco mais, né, mais adulta, né, começando a adultecer na minha adolescência, e eu quero fazer algo, eu quero ganhar um dinheiro, e começo a trabalhar, de repente, ali dentro da família, ajudando o bazar da mãe, o bar do pai, o armazém do avô, e aí vou começando a trabalhar e ganhar dinheiro. Acontece que muitas vezes, muitos de nós, eu vou dizer que a grande maioria das pessoas, fica nesse estágio, nós diríamos, de dinheiro na realização, na necessidade doméstica. Ou seja, muitas vezes a família tem um padrão, e nesse padrão de vida tem as dificuldades, tem os pais que muitas vezes não conseguiram fazer um estudo, prosperar, estudar, né, ter um emprego um pouco melhor, que traga para eles um benefício financeiro melhor. Muitas vezes são pais que vivem na casa que foi doada pelo avô e vão ficando ali. São aqueles irmãos numerosos que muitas vezes os tios, as tias estão brigando por conta de um terreno que vai ser dividido em diversas partes, e esse filho adolescente, ainda na adolescência, é mais um a estar e a ficar ali. Então nós percebemos que aquilo começa a criar uma limitação no dinheiro da pessoa. Por mais que essa pessoa já tenha lá 40, 50 anos, ela não consegue sair de um limite, é como se tivesse assim uma tampa de panela de pressão na cabeça. Ela não consegue ir em busca de um emprego que pague melhor, ou ela não consegue sentir no ímpeto dela uma vontade de prosperar, fazer um curso, pagar com, que a gente sempre diz isso, né? Pagar com um pouquinho mais de sacrifício, dormir um pouco menos, fazer uma troca de um final de semana que eu passo horas assistindo uma Netflix, deixa eu ali assistir um workshop, deixa eu assistir uma live que de repente me ensine algo. Eles ficam limitados em algo que a gente chama muito dessa esfera doméstica, do dinheiro doméstico. Fica tudo ali, repetindo um padrão financeiro dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos. Isso faz com que muitas vezes a gente se torne uma pessoa muitas vezes invejosa, porque a gente começa a perceber que outras pessoas vão em busca, mas eu não consigo ir. Eu não sei por quê, talvez porque eu não tenha tanta sorte, talvez porque alguém ajudou aquela pessoa e eu não tive essa sorte. Talvez porque a mãe e o pai daquela pessoa, da minha amiguinha, motivou ela, pagou um curso para ela, fez um certo sacrifício. A minha mãe e meu pai não fez, eles não fizeram isso por mim. Então, eu não tenho. Eu sou obrigada a ficar nesse lugar, repetindo o padrão dos meus pais e dos meus avós, dentro dessa esfera do dinheiro adolescente. Nessa esfera, é comum a pessoa sair com os amigos, esses amigos que tiveram mais sorte, e falar assim, me convidou, paga a pizza, paga o jantar, né? Pode mais do que eu. Ou é aquela pessoa que só recebe e não consegue fazer uma troca. É uma pessoa que muitas vezes ganha presentes, mas não é capaz de devolver um presente, nem seja num valor um pouco menor, não importa isso, mas fazer essa troca de um lugar adulto. É uma pessoa que muitas vezes não consegue valorizar o trabalho do outro,
Então, por isso que eu falo que entra muito nessa questão da inveja, a pessoa começa a ter uma índole invejosa, porque ela começa a ir nos lugares, ver determinado sucesso na outra pessoa e começa a diminuir aquilo, porque ela própria não conseguiu ter, e aquilo dói, gente. Não vou falar que não dói, não. Isso é sofrido. Mas é um sofrimento que não a faz mover-se para frente. Depois nós vamos entender por quê. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas essa pessoa fica estagnada. Então, a grande maioria das pessoas está nesse nível do dinheiro adolescente, do dinheiro doméstico. Daqui são só as necessidades. É só por sobrevivência. O ganho é para pagar a conta, comer, não sobra para mais nada. E essa pessoa muitas vezes fica durante muito tempo ali. Aí tem o adulto, né? O adulto que paga. Então nós brincamos que o adulto, ele paga no começo, no meio e no final da história. Por quê? Porque ele começa a ter um outro olhar. Vou contar um exemplo rapidinho que vocês vão entender como é que o adulto age. O adulto, ele chega num café e aí é servido para ele uma xícara de porcelana maravilhosa. Ele percebe que a madeira da mesa é linda, a cadeira é um estofado bacana. Ele olha para cima, tem lá um ar-condicionado potente, uma iluminação harmoniosa. Fala, nossa, começa a vir os garçons, os atendentes, ele percebe as pessoas muito bem uniformizadas, bem arrumadas. Então, quando chega a conta, ele sabe que o café dali não vai ser o mesmo preço do café lá do seu Chico, não. Mas ele consegue compreender que aquele café traz outros valores. Não é arrogância, mas ele começa a perceber que para manter um prédio naquele estado, a higiene daquele jeito, os móveis que foram instalados ali, pagar aquele funcionário que faz um café perfeito, aquilo custa algo. E ele não reclama. Ele tem direito de escolher. Ele tem direito de escolher se ele quer pagar ou não. De repente ele fala, não, eu como adulto, eu quero fazer outras escolhas. Mas esse adulto jamais vai olhar para aquilo e vai desmerecer. Porque ele sabe que tem um custo. Ele entende que tem custos. Esse adulto, quando ele vai em busca de procurar novas oportunidades profissionais, ele sabe que ele vai fazer esforço para estudar, para ler livros, para acordar mais cedo, para dormir mais tarde, porque ele tem um objetivo, ele tem um lugar para chegar, e esse adulto sabe que tudo tem seu preço. Sabe aquelas pessoas que caem nas pirâmides, que a gente vive olhando nos jornais? Aquelas pessoas que caem nos golpes das moedas online, virtuais? As pessoas que caem nos contos do dinheiro fácil? Essa pessoa está em que estágio? Da infância, ela é dinheiro infantil, porque ela acredita que alguém tem que dar para ela aquilo. Afinal de contas, se tem tanta gente que está ganhando dinheiro, eu também quero ganhar. Lógico que esse dinheiro pode vir fácil, não precisa de esforço nenhum. O adulto não. O adulto percebe de longe que tudo tem um preço. As coisas nada são dadas de graça. E quando são dadas de graça, ele já vai assim, eu quero pagar para ver um pouco mais. Eu quero pagar para ter o melhor. Ele não vê isso como gasto, ele vê isso muito mais como investimento. Então ele começa a investir muito mais nele, em todo o ciclo que envolve ele. Isso já é um sinal de prosperidade. E essa questão muitas vezes vai muito além do dinheiro. Vai além também nas questões de relacionamento, porque ele sabe que para se relacionar bem com um amigo, com um colega de trabalho, precisa ter trocas justas e corretas. Ele começa a abrir para cuidar mais do meio ambiente, ele cuida melhor das coisas que ele compra, ele cuida melhor do celular que ele pagou caro, porque ele sabe quanto custa. É diferente daquele dinheiro que está ainda na infância, não cuida, deixa de qualquer jeito, não tem um valor, não sabe quanto custa, entende? Então, esse é o lugar em que nós queremos chegar, o lugar do dinheiro adulto.
o lugar do dinheiro que valoriza tudo aquilo que está em volta e que começa também a se valorizar. Porque a pessoa, quando ela está nesse dinheiro adulto, ela consegue cuidar melhor de si mesma. Ela consegue olhar para os valores que ela tem como pessoa, como profissional, com autoconhecimento. Ela busca socorro, ela busca ajuda. Quando algo não está bem, ela pergunta por que eu estou assim. Eu quero melhorar. Ela vai, ela fuça, ela procura terapia, ela quer se melhorar. Por quê? Porque ela tem um olhar próximo, até mesmo para si. Então, quantos de nós ainda estamos naquele lugar de repente, até nos deixar em segundo, terceiro plano? Será que nós estamos nos olhando com prosperidade? Para nós mesmos, para aquilo que eu mereço aprender e absorver como conhecimento, que eu vou conseguir gerar ainda mais vida, logo que o dinheiro é sinônimo de vida? Esse é um convite que a gente já começa a fazer para que a gente consiga perceber em que estágio eu estou. Perfeito, Jane, perfeito. Bem, vou dar continuidade aqui, só vou parar de destacar e destacar o meu, só para ficar bom a gravação, tá, pessoal? Bem, sejam bem-vindos todos que chegaram depois. A gente está fazendo um resumo um pouco de todas as lives, trazendo um conhecimento, porque tem gente que assistiu, tem gente que estava no grupo lá no início, tem gente que entrou depois, então a gente está dando uma atualizada em todos, para que todo mundo possa ficar na mesma página para a gente entregar essa chave, tá? Isso que a Jane trouxe é extremamente importante, porque vai fazer com que... A gente falou muito disso no grupo. Se eu respeito esse dinheiro, né? Muitas vezes podemos estar nos 3 estágios que a Jane acabou de dizer, tá? Então quero que vocês observem em que fase da vida de vocês estar em cada estágio. Às vezes a gente está mais no estágio infantil, às vezes a gente está ali na esfera do adolescente, porque quem que é o adolescente? Ele é o sobrevivente da família, né? Ele tem que sobreviver. E às vezes a gente está na fase adulta. Então, para algumas coisas a gente já tem consciência de pagar, algumas coisas não, a gente reclama. Entra na loja, ai, tá muito caro, quanto você vai me dar de desconto? Aí a gente já... toda vez que vocês for pedir desconto agora, vocês vão lembrar da gente. Vai falar assim, ai meu Deus, tô na fase sobrevivente agora, pelo amor de Deus, não posso ser escasso. E às vezes a gente vai pagar alguns boletos, a gente brinca, né? E fala assim, ai meu Deus, é IPTU, é IPVA, então o adulto sabe o preço da vida, né, gente? A Jane fez esse resumo. O dinheiro, ele precisa de um propósito, ele precisa de um direcionamento, ele precisa ter vida, né? E quando o dinheiro ele tem algum objetivo ruim ou alguma forma que ele vai servir a vida do outro de forma ruim, vai causar o mal, ele não chega, tá, gente? Então depois vocês vão observando aí. Se eu quero o dinheiro a qualquer custo para eu me livrar da minha família, esse dinheiro não vai chegar nunca, tá? Então o dinheiro tem que ser para a vida, sempre para a vida, para o mais, para o positivo, para servir. Dentro do grupo eu trouxe algumas consciências. Então eu gostaria que quem tiver aí com papel e caneta, vai desenhando aí. Ah, ótimo! Vai desenhando aí a família de vocês, a árvore genealógica. É muito importante vocês e tendo consciência de como funciona cada sistema. Porque às vezes a gente tá ali, ó, dentro desse sistema a vida toda e não tem a consciência de onde tá vindo a escassez do meu sistema, na onde pode estar tendo uma repetição dentro do meu sistema. Então eu perguntei lá no grupo, quem é você dentro do seu sistema familiar? Você é o mais próspero, o mais quebrado ou é igual a todos? Gente, eu tenho um palavreado meio na cara, tá? Eu não sou fina assim igual a Jane, não. A Jane é toda polida. Então, assim, que eu quero que vocês observem? Faz uma avaliação assim, pai, mãe, irmão.
Quem é você? Né? Durante muito tempo eu fui a mais próspera, graças a Deus meu irmão está prosperando bastante, agora está dando uma mesclada nesse tema. Então, você observe e anota. Na sua família, tem dinheiro ou sempre teve escassez, sempre teve falta? Quando vocês eram pequenos, o que vocês ouviam? Não, não compra não tem dinheiro. Não vai gastar com isso não, vai que falta. Não vai gastar com besteira não, isso não é importante. O que a gente cresceu ouvindo, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tá lá presa a essas crenças que a gente ouviu durante uma vida toda e de quem nos ensinou a se relacionar com esse dinheiro. Então, eu te faço uma pergunta. Se você chegar hoje lá na casa de mamãe ou na casa de vovó dá mais, porque aí tem os primos, tio, né? Tem mais audiência. E aí você chega lá com um carrão, acabou de pegar zero, maravilhoso, o trabalho tá ótimo. Aí todo mundo vai chegar com ele. Vixe, olha lá, agora não vai mais lembrar dos pobres, não. E aí vem aquelas crenças familiares pesadas já, aquele julgamento. O que você tá fazendo da vida que você conseguiu isso aí? Como se algo fosse assim, né, cair do céu o carro zero. Então aí as pessoas começam a te julgar. Como que você vai se sentir se você ouvir isso? Você dá conta de suportar ou você vai falar assim como eu já ouvi de diversos clientes, tá? Nem vou falar que eu comprei o carro ainda. Por quê? Ai, tadinho. Ele anda de moto na chuva. Ele anda de bicicleta. E aí a gente fala assim, eu comprei, mas eu não vou contar. E às vezes fica 3 meses escondendo o carro. Eu comprei uma casa e ninguém da minha família sabe que eu comprei uma casa. Porque minha mãe não tem uma casa. Como que eu vou falar para minha mãe que eu tenho uma casa e ela não? Gente, olha o quão pesado é isso. E aí vocês vão expandindo, vão anotando aí quem da sua família. A mãe, o pai, o sistema da mãe tem mais dinheiro, o sistema do pai tem mais escassez. E aí vocês vão conseguindo observar quem são esses tios, né, o padrão dos avós, o que você ouviu de todas essas crenças familiares. Então, o que a sua família falaria de você? Esse é um importante ponto aí, talvez de trava inconsciente, de não permissão para ganhar um pouco mais, de prosperar um pouco mais. E quando eu falo de prosperar, não estou falando só de dinheiro. Estou falando, às vezes você pode ser um diretor de uma empresa multinacional, mas se ninguém foi nada dentro da sua família, como que você vai sustentar esse lugar? E depois a gente trouxe o quê? A visão e o respeito em relação ao dinheiro. Eu trouxe isso numa live no grupo também, porque eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e 7 anos só com inadimplência. E foi uma experiência assim que eu observei bastante o desrespeito em relação ao dinheiro e a pessoa sempre achando que o dinheiro iria ficar na mão dela. Se eu vou lá no banco, que eu já tenho intenção que eu não vou pagar, eu não tenho nem como pagar nem a conta de luz ou a fatura do cartão nesse mês, vou ter que parcelar. Então eu já vou pegar o dinheiro na má fé. E aí eu chego lá no caixa eletrônico, que é o juro mais alto da vida da pessoa, tá 9,5% para pegar o dinheiro, não tem problema, não vou pagar. E eu pego lá 10, 15, 20 mil e não pago. Como que você acha que vai ser o destino dessa pessoa em relação ao dinheiro? Vai gastar aquilo um monte de bobagem, assim como eu ouvi vários clientes dizer, ou a gente olhava a fatura do cartão, a gente observava isso. E depois vai ficar todo empipinado, todo enrolado e sem conseguir sair daquele nível de escassez. O porquê que a gente tem essa postura? O porquê que eu não me preocupo quando eu vou comprar algo, quanto custa, se eu tenho dinheiro, qual é o valor do juro, o quanto vai me custar.
Se eu nem me importo, porque eu não vou pagar. Quem está sendo você? A criança. Irresponsável. Entende? Então a gente vai conseguindo se enxergar. A gente esbanja o dinheiro, então eu saio porque eu tenho, porque eu trabalho, porque eu tenho dinheiro na conta, porque eu tenho um limite alto no cartão. Eu sento lá no restaurante, pode vir o mais caro, eu não me importo. Paga para fulano, paga para ciclano. Então isso são posturas de desrespeito. O dinheiro, ele te custou para chegar na sua mão. E você tem que dar o devido valor para ele. O valor do preço que você pagou. Não tô falando que não é para você proporcionar nada para ninguém. Mas é com consciência. Né? Com um olhar diferente. Então, assim, o meu dinheiro é muito... A Vanessa escreveu que tá sem som. Clica no microfone 2 vezes para poder ativar. Vê se dá certo, Vanessa. O meu dinheiro, às vezes é aquela pessoa assim, mão de vaca, que também tem. A gente conhece vários. O meu dinheiro, todo mundo tem que respeitar. Mas o dinheiro da Jane, não. Então, o dia que a Jane chegar aqui, em Araçatuba, eu vou falar, Jane, vamos jantar lá no Barroco, vamos jantar lá no restaurante mais caro, você paga, tá, amiga? Gente... Eu tô sendo respeitosa com o dinheiro do outro? Vamos ali naquele barzinho que é caro, ou a amiga convida, né? Vamos sair hoje. Não tem dinheiro. Não, eu pago. Então vamos no melhor. Já que você que vai pagar, você que se dane com o seu dinheiro. Será que a gente age assim? Será que quando o pai, às vezes tem uns pais aí bonzinhos, falam assim, vamos almoçar na churrascaria. E aí os filhos vão lá e pegam a cerveja mais cara, a sobremesa mais cara. Hoje eu vou me esbanjar, meu pai que tá pagando. Como que o dinheiro vai vir pra tua mão? Né? Se eu não respeito. Por quê? Porque foi esse pai que talvez ensinou você a ter dinheiro. Talvez ele te ensinou que o dinheiro vinha de trabalho, de responsabilidade. Ou você teve um pai, ou uma mãe, ou alguém que ensinou você que a gente ganha dinheiro tirando vantagem dos outros. Então, como que a gente aprendeu a se relacionar com o dinheiro? Qual foi o exemplo que a gente teve dentro de casa? Eu perguntei isso no grupo também. Quem te ensinou o valor do dinheiro? O pai ou a mãe? Depois a Jane vai falar da mãe aí, de todo o significado do pai. Mas assim, quem te ensinou? De que forma foi ensinado? Não gasta, você não pode gastar com besteira. Ou senão, vai lá, pega. Não tá vendo? Que criança que às vezes não fez lá e fez um furtinho pequenininho no mercadinho. E aí, às vezes, aprendeu a tomar posse daquilo que não é do outro. Será que o pai passou a mão na cabeça ou fez ir lá devolver? Como que foi as posturas lá na sua infância? Sua mãe, às vezes as mães é mais, né? Ou o pai é muito mão de vaca. Então, a gente sempre acha que tem que ter o dinheirinho lá da hora do sufoco. Você tem que guardar, eu sempre ouvi isso. Coitada, minha mãe não vai assistir esse aulão mesmo, eu vou falar, coitada dela. Sempre ouvi. Você tem que ter um dinheirinho guardado para a hora da necessidade. E aí, se você determina que 20 mil é bom para a hora da necessidade, na hora que chegar os 20 mil, a necessidade vai cair que nem uma bigorna na sua cabeça. E aí você vai falar assim, graças a Deus eu tinha um dinheirinho guardado. Ela tinha aquele destino. Aí vai quebrar, vai bater o carro, vai furar um pneu. Vai. O dinheiro ele tem que ser empregado, gente, para algo. Eu quero comprar algo, eu quero viajar, eu quero ter dinheiro. Ter dinheiro só por ter dinheiro? Não. O dinheiro é energia, ele gosta do destino. O Bert sempre fala assim, o dinheiro quer ser gasto.
Dinheiro, eu ouvi de uma amiga esses dias, a gente falando sobre isso, ela estava comentando, nossa, eu tô vendo as suas lives, as coisas, e realmente, né, eu estava lembrando, a minha avó, quando ela morreu, a gente achou tanto dinheiro debaixo da cama dela, mas o dinheiro não tinha mais valor, porque ela tinha esquecido que estava lá. Mas diz que era bolos e bolos de dinheiro. Adivinha qual que é o BO da pessoa hoje? Medo de ficar sem dinheiro. Entende? Às vezes a gente está vinculado, gente, aos avós, aos pais, em lealdade a essas pessoas. E a gente nem tchum, por quê? A gente não pensa nisso. Você não vinha aqui pro aulão, sabe, para sair meio tonto e começar a pensar nessas coisas? Olha, não é que faz sentido. Não é que, realmente, olha, o meu sistema inteirinho tem isso. A gente vai só seguindo, sabe, cavalo? Sim. O negócio aqui, a gente não consegue olhar pro lado. Então é mais ou menos assim. Então, a gente precisa ir anotando. Se a gente não anota, não expande a consciência. Eu demorei 38 anos, gente, para saber que minha avó morreu de fome. E aí eu entendi o porquê que eu tinha medo de passar fome. Eu contei isso na live. E isso para mim fez assim, ó. Não é meu. O boleto já foi pago lá atrás. Há uns 70 anos atrás. Eu não preciso pagar. Para onde a gente olha? Isso é tão profundo. E isso mexe tanto com a gente que a gente não tem nem noção. Enquanto o nosso sistema, a gente só é influenciado por ele. Jane, agora vamos falar assim, né? Eu deixei não sei se eu deixei isso no grupo, se eu guardei para hoje, mas o dinheiro, a quarta fase do dinheiro é a prosperidade. Tem a fase do adulto e tem a fase da prosperidade. Que a fase do adulto é quando você paga. Agora a prosperidade é quando vem cada vez mais. Cada vez mais serve. Por quê? Anota aí. Dinheiro não tem validade, então ele não vence. Não é perecível. Não é porque você recebeu hoje, eu preciso pagar tudo, gente, senão ele acaba. Ele vai sumir. Não, você vai gastar. Né? Então, o dinheiro próspero, ele não acaba, ele rende mais, ele serve ao mais. Então, se o dinheiro cai aí, some, ele não está na fase da prosperidade ainda. Por quê? O dinheiro, ele precisa ser sistêmico, né? Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas não compreendem o que é o sistêmico, né? Então, ele nasce sistêmico. E se ele não continua sistêmico na nossa vida, quer dizer que nós estamos matando esse dinheiro, de alguma maneira. Agora, aonde a gente está matando esse dinheiro? Por fidelidade, por compensação, por julgamento, por exclusão? E de quem? Da onde vem? Agora eu vou passar a bola para minha amiga. Amiga, liga aí o microfone que eu tinha fechado. Vou fechar o meu. Ótimo. Uma das coisas também que o Bert fala em relação ao dinheiro é que o dinheiro tem faro fino para a justiça. Então, a Rê falou da questão, né, de quando muitas vezes a gente pega um dinheiro com a intenção de não pagar, esse dinheiro, antes mesmo dele chegar para nós, ele começa a ter uma percepção de se aquilo é justo ou não. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas ganhando de um lado e perdendo de outro, né? E aí a gente olha e fala, o que está acontecendo? Quando a Rê falou da quarta, né, eu ia comentar que muitas vezes a gente olha e fala assim, prosperidade e abundância, como eu faço para ter tudo? Como eu faço para ter dela o máximo? Será que eu fazendo esse workshop, eu vou conseguir o máximo de toda a prosperidade? Eu espero que não. Porque o máximo é o fim.
E a prosperidade, ela é algo assim como a nossa própria consciência, ela expande, ela vai expandindo, né? Então, quando esse dinheiro ele chega nesse quarto estágio que é da prosperidade, ele vai expandindo, ele não tem mais aquela limitação. Mas é importante a gente entender que ele cresce à medida que nós também nos colocamos a crescer nas nossas próprias virtudes, a crescer nas nossas próprias, ir se desprendendo do passado, ir se desprendendo dos nossos julgamentos, ir começando a olhar para o que nós vamos falar depois na frente lá sobre aceitar e concordar qual é a diferença, mas olhando para a nossa família como é, carregando as culpas que nós temos que carregar, que nós falamos sobre o preço que nós temos que pagar. Com isso, a prosperidade vai expandir. Não basta só a gente entender como ela funciona, e é isso que o nosso workshop vai trazer. Como fazer com que essa prosperidade, ela expanda cada vez mais. Porque imagine você expandindo, igual quando a gente respira. Não é assim? Então ela vai expandir, ela dá uma parada, ela faz com que a gente consiga assimilar quais foram os passos que eu fui dando, que eu consegui chegar aqui no primeiro estágio da minha prosperidade. Uau, entendi, fiz isso, fiz aquilo, eu incluí tal pessoas que estavam excluídas, eu consegui, né, conviver com um certo sentimentozinho de culpa, eu consegui, enfim, todos os passos que nós vamos dar nesse workshop. Antes de eu falar, eu preciso falar do workshop, tá, Ressa? Antes de eu ir para a questão do que é o dinheiro sistêmico. Workshop, ele vai ter... Gente, imagine que vocês vão receber um mapa. E esse mapa vai ser passo a passo. Sabe? Cada um desses passos vão estar ali. O que é, por quê, como fazer. Imagine esses passos. Imagine que nós todos vamos seguir uma viagem onde nós precisamos levar apenas o espaço para a nossa bagagem, para acolher cada vez mais. E durante todo esse workshop, nós vamos trabalhar 3 exercícios sistêmicos poderosos. Quem aqui já constelou, sabe o movimento que faz não só na nossa alma pessoal, na nossa consciência pessoal, mas com toda a consciência familiar. Toda a nossa consciência, ela se move e ela se expande. E nesse workshop nós vamos ter 3 exercícios sistêmicos inclusos. Nós estamos preparando todo o material para que depois que acabar o workshop, vocês tenham esse material para ler, reler, riscar, fazer desenho do lado, para que isso fique mais do que gravado. Então, vocês vão ter manual para vocês seguirem estudando e aprofundando. Ah lá, a Rê já está com dela. Tá? Então, eu quero que vocês olhem para isso com muito carinho, porque isso é um passo que vocês podem dar de aprendizado para que essa prosperidade, o 4º estágio, ele possa ser expansão, sem limitação. Rê, você quer completar alguma coisa falando do workshop que tem? Eu sei que você adora falar dessa parte. Só falando que acabou de ser disponibilizado agora às 20h20 a venda do nosso workshop. Bem, hoje é uma aula. Dentro do workshop a gente vai ter 10 módulos. 10 módulos. E eu sei, e a Jane também sabe, que seria meio que impossível a gente fazer toda essa entrega em um dia só. Então a gente dividiu um pouquinho o workshop. Como que a gente vai fazer? Vai ser 4 aulas gravadas. Então quem comprar já vai começar a assistir essas aulas. O dia que vocês chegarem aqui, a gente já vai chegar assim, ó, mergulhando no exercício. Primeiro evento do dia é já já chacoalhar o bambu já. Então vamos fazer o exercício e aí a gente vai fazer a passagem dos outros módulos. Então assim, a gente fez uma analogia, né, com a questão da viagem, porque é todo um caminho que a gente precisa percorrer e que tanto eu quanto a Jane já percorremos.
Então, assim, gente, todas essas coisas que tá gerando incômodo aí em vocês, né? Vai assistir aula e vai chorar, ai que raiva, ai que ódio. Então, nós já passou toda essa fase, tá? Então, assim, vai ser 4 aulas que vocês vão poder assistir e reassistir, tá? Quantas vezes vocês quiserem depois. Os exercícios. Então, vai começar 9h30 aqui e tem previsão de acabar às 18h30, mas não marca nada às 19 não, que talvez estica um pouquinho, tá? A gente fala, o meu oral fala demais, então às vezes estica um pouquinho. O preço, vou falar depois, porque tem promoção para hoje. Então, Jane, vamos entregar a primeira chave? Da onde nasce tudo isso? De onde começa tudo isso? De onde a gente precisa, assim, sabe o cavalo que estava perdido sem olhar? Ele tem que mirar o olhar para isso agora, para isso que a Jane vai falar. Ok. Uma coisa que só ficou faltando, o dinheiro sistêmico, tá? Quando nós conhecemos as leis sistêmicas, a gente sabe que em todas as relações existem 3 leis sistêmicas, tá? Na nossa relação com o dinheiro também tem lei, tá? E a mais importante delas é a lei do equilíbrio em relação ao nosso dinheiro. Ou seja, ela influencia diretamente na forma como nós vamos receber toda essa prosperidade. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, gente, vai lá, manda um aviãozinho, troca, né? Você comprou um livro, olha, eu comprei esse, vamos trocar, porque isso é uma maneira daquilo que nos chega, a gente de alguma maneira fazer uma troca, e isso nós estamos no dinheiro sistêmico ou nas trocas equilibradas, tá bom? O dinheiro, a primeira energia mais importante dele, além de olhar para ele como uma energia de vida, é de gratidão, tá? De gratidão de tudo aquilo que foi e como é. E aí sim, aí nós vamos para onde começa. Quer que eu fale das esferas? Pai e mãe já? É agora? Vamos lá. Hoje a Rê não preparou os bonequinhos, mas imagine o seguinte. Olha lá. Rê, pega o papai, a mamãe e um filhinho. Quando nós nascemos numa família, nós nascemos numa família com toda uma história. Ou seja, a questão da história do dinheiro dessa família já está ali. Então, nós nascemos muitas vezes carregando, sentindo a preocupação da nossa mãe. Gente, como é que vai ser o nascimento? Aonde que vai nascer? Quanto que vai ser o parto? Será que mais um filho aqui vai caber, vai passar necessidade? Esse pai já está preocupado que precisa fazer hora extra, que não precisa. Ou seja, nós nascemos dentro de uma família com todo o seu histórico e, inclusive, uma história desse dinheiro ali dentro também. E quando nós nascemos, assim que a gente nasce, a gente fica conectado à nossa mãe. A nossa mãe é a nossa extensão. Ela é o nosso universo próprio. É como se nós fôssemos um único. Tanto menino quanto menina, tá? Então, essa esfera da mãe é onde nós vamos ter a primeira percepção de abundância. Porque da nossa mãe nós recebemos abrigo no seu útero, alimentação, temperatura adequada, tudo na hora certa. Ou seja, nós nascemos conectados a alguém que vai estar fazendo tudo por nós, inclusive nos alimentando do seu próprio sangue. Então, essa percepção fica gravada e registrada em cada célula do nosso corpo. Quando nós saímos para a vida, que nós olhamos para a vida, nós nem olhamos para o nosso pai. Afinal de contas, ele não tem muito para nos dar. Nós ficamos só na esfera da mãe, nós olhamos apenas para ela. Nós ficamos por muito tempo nessa esfera desse feminino, trabalhando muito, inclusive trabalhando, machucando, já fazendo nossas primeiras feridas ali, na nossa criança, nessa relação com a nossa mãe. Então, a mãe, ela é aquela que diz assim, cuidado. A mãe, quando carrega segurando nas costas para a criança não tombar, né? A mãe, um vento que bate, ela já está agasalhando. Então, a mãe é esse cuidado. Ainda que
tenhamos uma mãe muitas vezes ausente, nós temos uma figura, na maioria das vezes, uma figura feminina que nos primeiros tempos da nossa vida é ela que nos alimenta. Tá? Depois, e com isso, nós conseguimos ali criar dentro de nós a questão do cuidado, do gerir, do gestar, que é próprio do feminino. Então, o do feminino, ele é magnetizador, é o feminino que atrai as boas oportunidades, é o feminino que nos conecta, é o feminino que nos leva a ser um bom líder, é o feminino que muitas vezes, dessa mãe, que muitas vezes nos ensina a ser econômicos, a valorizar, a cuidar daquelas coisas, pequenas coisas, porque vem da mãe, toda essa questão interna, desse mundo interno. Então, muitas vezes Bert diz que a mãe é a face do sucesso, é o rosto do sucesso, porque a mãe é a nossa primeira percepção de abundância e de prosperidade. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão dessa relação. Enfim, nós ficamos junto nessa esfera dessa mãe, acolhendo todos esses aprendizados, também as suas dores, e depois de um certo tempo, quando a gente começa a crescer, é normal a gente ir para a esfera do nosso pai. Quando nós nos aproximamos um pouco mais do nosso pai, na convivência desse nosso pai, é ele que muitas vezes nos leva para brincar no parquinho sem cuidado nenhum. A gente está lá subindo naquela árvore alta, está ali ligando. Aí vem a mãe gritando, pelo amor de Deus, tira essa menina de cima dessa árvore. Olha esse balanço, como é que está forte demais. Esse pai, muitas vezes, ou seria, né, dele, a grande missão de nos projetar para fora, para a vida. Então é essa coragem, essa audácia que vem de subir no galho mais alto, de perguntar as coisas que muitas vezes a gente não consegue perguntar da mãe, porque a mãe é um mundo um pouquinho mais, né, fluido ali com ela. É essa postura de coragem, de colocar a cara para fora, atravessar a rua sozinho. É muito do masculino que é alimentado pelo nosso pai. Então, muitas vezes, quando nós vamos para a vida adulta, no profissional e no financeiro, e nessa prosperidade, nos falta muitas vezes a mãe, dependendo de como foi a nossa relação com ela, ou nos falta muitas vezes o nosso pai. Nos falta a coragem de ir na busca, de ir à caça, quando é a figura do nosso pai, de alguma maneira nós não tivemos ou permissão de amar, ou muitas vezes até a oportunidade de estar ali com ele, mas o nosso pai está em nós. E é muito possível a gente resgatar aquilo que dentro de nós, o nosso pai e a nossa mãe, tá? E isso nós vamos trabalhar no workshop de maneira muito profunda. Essa esfera, ela é de igual importância. E se uma dessas esferas ela está magoada, ela foi rompida, ela foi de alguma maneira malnutrida em nós, quando nós vamos para a vida adulta, profissional ou financeira, nós vamos repetir muito dessa história. Então é normal, muitas vezes, a gente atender clientes que chegam e falam assim, eu tenho um problema com o meu chefe. O meu chefe me persegue. Mudei de setor, meu Deus, arrumei um pior. Com quem essa pessoa tem problema? Com o pai. Com a figura da autoridade do pai. A mesma coisa, às vezes, é com a chefe mulher ou com as colegas de trabalho, ou com a supervisora, enfim, ou com a dona da empresa. Muitas vezes a gente diz, puxa vida, ela poderia ser tão mais conselheira, ela podia ser tão mais compreensiva. Eu faltei essa semana para cuidar do meu filho, ela nem quis ouvir a minha história. Onde já se viu? Que mulher mais fria? Com quem essa pessoa tem problema? A mãe. Nós transferimos isso. Se essa esfera, pai e mãe, não estão bem resolvidas dentro de nós, nós vamos transferindo isso. Seja para o nosso colega de trabalho, seja para a nossa chefe, ou mesmo para o dinheiro. Porque também transferimos até mesmo para a questão financeira os nossos traumas nessas duas esferas tão importantes. É quando muitas vezes a filha boazinha que tentou a todo custo conquistar aquela mãe narcisista, ela chega lá e não tem coragem de cobrar.
ela não consegue colocar o próprio preço, porque ela precisa ser agradável, ela precisa ser aceita. Muitas vezes é aquele filho que não teve a figura forte do pai, ou que não teve essa postura, ainda que seja internamente bem trabalhado, muitas vezes é um homem que não tem força para batalhar um outro emprego, para querer subir de cargo numa empresa. Falta esse homem dentro dele, falta esse masculino nutrido dentro dele. Então, provavelmente, ele vai ter dificuldades de se estabelecer em um trabalho. Então, é aquela pessoa que fica pulando de emprego em emprego, sabe? Não consegue se estruturar, não consegue ter os pés firmes, não consegue ter objetivo de vida, porque muitas vezes essa relação dessas duas esferas vai ser totalmente transferida para o nosso financeiro, e a nossa prosperidade vai como? Ser bloqueada. Então é necessário que a gente olhe de onde começa a minha relação com a prosperidade. Como será que eu olho ainda para os meus pais e acredito que eles precisam me dar mais? Aquela mãe que muitas vezes preferiu um determinado filho e a outra, se sentindo preterida, diz: minha mãe não me deu nada, então eu vou em busca de empregos que possam me dar. Então eu vou querer ser, vou lá fazer faculdade, mestrado, doutorado, e eu quero que o Estado pague para mim. Eu vou lá no Estado, eu quero bolsa disso, bolsa daquilo outro. Por quê? Porque se meu pai não me deu, alguém tem que me dar. O Estado tem que me dar. Então eu começo a querer substituir essas duas esferas que em mim ainda estão doloridas. E com isso a minha prosperidade fica em que estágio? No estágio do dinheiro infantil. Não vou prosperar enquanto eu não conseguir ela, eu só consigo me ver dessa maneira. E o dinheiro que chega, me chega como? Pequeno, porque olha o tamanho dos braços que eu tenho para carregar. Infantis. Olha lá. Uma outra coisa que essa tampinha me lembrou, às vezes a gente olha para a prosperidade e não consegue imaginar o tamanho dela. Ela é imensa, gente. Ela é enorme. Ela é um baldão cheio. E se eu não consigo abrir espaço para essa prosperidade entrar e me banhar inteiro, eu morro afogada até com um pingo de prosperidade que cai em mim. Não dou conta. Eu não me abro, eu estou completamente fechada na esfera materna, na esfera paterna. Estou lá preso naquela fase do dinheiro infantil. Prosperidade vai jogar o que em cima de mim? Uma gota só, porque não vai dar conta, não tem espaço, não cabe. Então, por isso que nós precisamos compreender como eu abro mais espaço para caber mais prosperidade. Certinho, Rê? Ótimo! Primeiro que eu gostaria de dizer aqui para o pessoal, assim, se precisar a gente fura o dedo aqui e faz um juramento com sangue. Para vocês entenderem o seguinte: quando vocês vê a gente falando assim, olha, vocês precisam dar um lugar para o pai, para a mãe, acolher esse pai, essa mãe. Então eu quero falar o seguinte para vocês. Nota aí, vou furar o dedo aqui. A gente apanhou, a gente sofreu abuso, a gente teve mãe narcisista, a gente teve pai ruim, a gente teve tudo, tá, gente? Não é só vocês que falam assim, ai, você tá falando isso porque você não conhece minha mãe, tá? Tem tudo, né, no nosso sistema, tudo. Então falar assim, porque você não apanhou igual apanhava, porque sua mãe não fazia isso com você. Então agora vamos falar um pouquinho dessa esfera aí, que aí agora nós vamos começar a lavar a roupa suja. Bem, a Jane trouxe que a prosperidade, ela começa então na onde? Na vida. E na maneira que a gente olha para essa vida. Então, se eu olho para minha vida, da onde ela veio, e falo assim, ou af. Então, você coloca só meia tampinha, não é nem uma tampinha, é meia.
Por quê? A Jane falou, o útero é quentinho, nutriu, carregou, porque sua mãe e o seu pai disse sim para você. Porque se ela quisesse dizer não, ela tomava uma pílula no dia seguinte, um chá de canela, qualquer coisa. Da maneira que foi, da maneira que ela deu conta de fazer, com a estrutura que ela tinha, com o que ela aprendeu, com a vida que ela levava, com a mulher que ela era, porque antes dela ser mãe, ela era uma mulher. Com tudo que ela trouxe. Quando a gente, quem aqui já é mãe, sabe, gente, o preço que custa a vida. É a barriga, é o seio rachado, o leite pingando, o corte na barriga, ou se não, né? Lá embaixo, a dor, as noites mal dormidas, essa criança que não para de chorar, eu não sei o que eu faço. E aí a gente olha para a mãe e fala assim, ela não fez nada por causa de mim. Gente, como diz uma professora minha, você tá com dente, falando, andando, é porque você teve mãe. Ou teve alguém que te criou. Por quê? A gente começa a olhar aqui, a exigir o padrão margarina. Tinha que ser melhor, tinha que ser perfeita, não podia ter feito isso comigo. Tanto eu quanto a Jane tem dores com a mãe e com o pai. Todos nós temos, gente. A educação é traumatizante. Então, tem alguém que não tem trauma? Não, todo mundo tem trauma. Uns mais e outros menos. Mas todos nós somos traumatizados. Por quê? O trauma vem de você não vai fazer, você vai apanhar se você fazer. Vinha de uma imposição daquilo que essa pessoa tinha. Então, se eu olho com raiva pra minha mãe, eu falo assim, você devia ter feito melhor. Gente, eu falei isso pra caramba pra minha mãe, viu? Olha, só Deus sabe tanto que eu tô engolindo. Você devia ter largado do meu pai. Porque você foi besta, porque você aceitou as traições, porque você não sei o quê, porque você fez a gente passar por isso. E a gente esquece de olhar para a esfera da mulher e daquilo que ela deu conta de fazer e daquilo que ela traz do sistema dela, o que ela tem de dor. Tem uma coisa, gente, que custa tanto para nossa prosperidade, que eu já fiz essa cagada, então eu já posso falar com propriedade. Vocês já pediram pro pai separar? Sabe o quanto custa isso pro filho? Mãe, larga desse homem. Ali você anula 50% de quem você é. E fica em lealdade aqui, fiel a essa mulher. Contra aquele pai. Ou em lealdade ao pai contra aquela mãe. Aqui eu vou falar mais da mãe porque a gente tá em mais mulheres. E se ele se separou por um pedido seu, ô dó, porque tem um preço. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, como que eu mereço ser próspero, rico, feliz, não sei o quê, se eu causei aquela situação? Porque eu pedi para minha mãe separar, eu destruí a relação dos meus pais. Era para você estar nesse lugar pedindo a separação dos seus pais? Não. Por quê? Por algum motivo você veio aqui do ladinho de mamãe. E esse homem aqui ficou excluído. Então, não estou dizendo que ela está errada, nem que ele está errado, mas que ocupamos por algum tempo um lugar errado. E esse lugar errado faz com que a gente julgue os nossos pais e exclui eles. E quando a gente faz isso, a gente se separa do quê? Da fonte da vida. Se a gente está falando que a primeira fonte de vida
É a prosperidade? O quanto distante você está da sua? Então, com todo o defeito dessa mulher, com toda a dificuldade que essa mulher teve, às vezes é narcisista, às vezes tem outros problemas neurológicos, físicos, dificuldades, com tudo que ela teve e que às vezes a gente acha que é pouco, ela te deu tudo que tinha. Porque se tiver alguma mãe aqui e falar assim que não rapa a panela para dar a borra do arroz pro filho, a rapa mesmo, pode falar aqui se alguma mãe não faz esse movimento pelos filhos. Então a sua também fez por você. Por mais que você ache pouco. Então, eles escolheram passar as questões deles. Quando eu olho para isso e eu respeito essa história, tudo aquilo como foi, eu posso olhar para frente, para a vida. Quando eu fico aqui julgando, excluindo, falando você fez errado, você fez não sei o que, você não devia ter feito isso, você foi besta. Eu olho para a vida, gente, a vida é a câmera. Não, eu tô olhando para onde? Para o passado. Eu tô tentando salvar uma relação que não é minha ou consertar um relacionamento que eu nem faço parte, porque o relacionamento é desses dois aqui, ó. A relação que eu tenho com eles é de pai, mãe e eu sou filho, eu tenho que olhar para frente. Então a Jane fala aí da esfera, né? Da importância da esfera, que essa criança precisa passar com a mãe, passar com o pai. E do respeito que os pais também precisam ter. De vez em quando a gente atende aqui, aí eu falo assim, olha, sua filha tá na esfera do pai. Deixa ela lá. E as mães ficam, porque você gosta dele, porque não sei o quê, e fica cheio de picuinha. Larga a menina lá, a menina tá aprendendo pra vida. Tá aprendendo o que é o mundo, tá aprendendo ir lá no mercadinho com o pai, na mecânica, larga lá, vai aprender. Não vai ter medo depois ela não vai precisar sentar aqui na cadeira e trabalhar em segurança dela. Essa criança, vamos dizer que ela é uma menininha. Ela chega na vida, agora eu vou dar um spoiler de outra coisa aqui para vocês. Ela chega na vida, quem já fez análise vai se identificar mais rápido. E aí ela vai pro trabalho e ela fala assim, não sei, será que esse cargo é para mim? Será que eu vou dar conta? Eu acho que isso não é para mim, acho que eu não dou conta disso. Ela não consegue ver a sua capacidade, ela não consegue sustentar e nem desempenhar e nem se sentir merecedora de nada. Essa mocinha, que às vezes pode ser uma de nós, que já crescemos mais um pouquinho, começa aqui na infância não se sentir boa o suficiente. E por que que tem essa sensação? Vamos voltar o pai e a mãe aqui de novo. Lá na fase de 4, 5 anos, a criança entra na fase da sexualidade, onde ela vê o mundinho dela assim, ó. O papai tem a mãe, o vô tem a avó, o tio tem a tia e eu. Tenho quem? Ninguém. Então o menininho vai lá com a mamãe, disputar essa mãe com o pai, e a menininha vai disputar o pai com a mãe. É aquela fase bonitinha que eu já cansei de ver, e minha filha fazer isso também, porque ela é bem rigidinha. Ela falava assim, não é para beijar o meu pai, sai daqui, você não vai abraçar ele. E aí a criança entra no meio e todo mundo fala, ai, que bonitinho. Lá tá a formação da rígida. E essa criança aqui diz assim, o meu pai me troca e me trai todos os dias, porque ele fala que eu sou tudo para ele, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou perfeita.
mas à noite ele dorme com a minha mãe. O que eu preciso fazer para ganhar dessa mulher? Essa mulher, que muitas de vocês podem se sentir assim, nunca vai achar o seu devido valor. Porque a primeira disputa ali, eu perdi. Eu perdi para minha mãe. Por mais que eu fiz, meu pai me deixava todas as noites e ia dormir com a minha mãe. Por que eu tô falando isso, gente? Que aqui nasce uma boa parte do nosso sentimento de incapacidade. Da gente ir trabalhar e não achar boa o suficiente. Igual eu falei assim, lembra que eu falei assim no grupo? Ó, a prosperidade tem hora que ela cabe um pouco, tem hora que a gente precisa dar um tempinho. Então eu vou trabalhar e eu vou ser promovida e eu vou chegar no cargo que eu queria, mas aí eu vou como? Ai meu Deus, será? Será? Aí te oferece uma vaga para você ganhar bem. Aí você fala assim, não, isso não é para mim não, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Imagina, não, deixa o outro. E aí eu vou sempre sentir uma falta de validação, um sentimento de coitadinha, um sentimento de incapaz. Eu tô falando de uma fase dessa mulher, tá? Talvez a segunda que a Jane vai trazer, vocês vão se identificar mais. Ela tem as duas dinâmicas. Então, a gente tem muito medo eu falo a gente porque eu tenho 25% desse traço, a gente tem muito medo de não ser perfeita e de não ser boa o suficiente, nem para o trabalho, nem para a relação, nem para os pais. Eu sempre tô indo lá buscar uma validação da minha mãe, um reconhecimento da minha mãe. E eu vou confessar um negócio aqui para vocês, gente. Eu passei 20 anos dentro da instituição financeira, até o dia que eu constelei e descobri o que eu estava buscando dentro do banco. Que não ia conseguir lá. Eu podia ser a superintendente do banco, a diretora, a rede, tudo, qualquer coisa. Eu buscava reconhecimento de quem? De mamãe. Eu esperava que ela me validasse. Então, como eu olho aqui? Eu olho com raiva. Essa mulher sempre ganhou de mim. Eu olho com julgamento. Ela devia ter feito melhor. Eu olho com exclusão. E aí o que me cabia? De prosperidade? Só isso aqui. Entende? Então, são tantas dinâmicas que tá tudo ligado aonde? Na infância. Aonde? Da onde a gente veio. E aí já não tem nem pai nem mãe. Então você foi criado por alguém. E aí vem desse sistema, às vezes dos avós, né? E muitas vezes, eu falei que eu ia fazer essa analogia. A gente tá usando o óculos dos outros para olhar os nossos pais. Às vezes a gente tá usando o óculos da mamãe lá, que tem um grau de 5 graus, e na hora que você põe, você fica assim, ó. Tá vendo, filha, como que é o seu pai? Tá vendo? Como ele é ruim? Aí você faz assim agora, ó, tira o óculos. Para olhar o seu pai a partir do seu olhar de pai, não de marido da sua mãe. A mesma coisa com as mães. Às vezes seu pai falava assim, sua mãe não presta, sua mãe não vale nada. Olha, ela largou vocês aqui e foi embora. Tira o óculos. Vamos começar a olhar com um pouquinho mais de humildade, de humanidade para os nossos pais. Porque assim como nós temos dores, eles também têm. Um pouquinho mais que a gente. Jane, agora fala dessa mulher aí que também... Nossa Senhora, graças a Deus eu não vou falar dela.
Eu vou falar rápido, mas eu gostaria de... Eu ia falar sobre a síndrome da impostora, mas eu estou vendo que nós temos o grupo. Então, para que a gente possa também dar esse exemplo da prosperidade, porque isso que a Ria acabou de dizer tem muito a ver com a prosperidade, é a forma como nós vamos para o mundo, né? Como ela até deu o exemplo dela na parte dela mesmo, né? Como gerente de banco, tudo, no mundo corporativo. Então, eu vou, gente, pedir desculpa para vocês que eu ia falar da síndrome da impostura, mas eu vou dar um exemplo da mesma forma como a Ria colocou, da menina que, né, que está do lado do pai, que busca esse pai, que triangula com essa mãe, e eu vou dar o exemplo do menino. Você pode ser, Rê? Para que a gente também possa envolver e também as mulheres também compreenderem talvez um pouco os maridos aí, tá? Assim como essa esfera que a Rê deu esse exemplo, tanto quanto ela fica ali sabendo que ela perdeu o lugar de importância, fica na competitividade com a própria mãe, triangula, e muitas vezes ela vai para a vida com essa sensação de impotência, com essa sensação de que não vai ser capaz, de que sempre vai ter alguém melhor do que ela, ou que ela precisa de um apoio, né, que ela tinha antes o apoio do pai, então ela precisa sempre de um apoio externo. Também existem questões dolorosas para o homem, porque muitas vezes aquele menininho, no lugar que ela colocou a menininha, imagine um menininho, esse menininho, ele acaba ficando muito na esfera da mãe. Então, ele é apaixonado pela mãe. Ou a mãe, por algum motivo, acabou não tendo a figura do parceiro, a figura do marido, ou esse marido estava presente, mas ela estava extremamente, né, colocando o filho em primeiro lugar, né? Ou esse filho, essa criança, na falta desse pai, ele acaba substituindo o pai ao lado da mãe, às vezes descuidando dos irmãos menores. Vamos colocar esse menino, o princesinho da mamãe. Esse menino cresce e ele vai em busca do seu próprio dinheiro, do seu ganhar profissional, e ele vai muitas vezes em duas posturas. Ele vai como um Dom Juan, ele vai sempre tentando ter, assim, ganhar alguns benefícios das chefes mulheres ou das colegas, ou esperando que muitas vezes as coisas sejam facilitadas para ele de alguma maneira. Afinal de contas, ele é sedutor, ele tem aquela lábia para conversar, para falar, porque ele aprendeu tudo, né, conquistando a mãe todos os dias. Muitas vezes ele vai para a vida adulta em busca do próprio crescimento financeiro da mesma maneira. Ele vai muitas vezes desenvolvendo muitas ferramentas para ir lá, passar, conquistar uma vaga, e dentro dele, talvez ele se sinta um impostor, porque eu ia falar sobre a síndrome da impostora, que muitas vezes as pessoas colocam só como as mulheres, mas os homens também têm a síndrome do impostor. Ele faz isso na busca que alguém dê para ele, assim como a mãe dava tudo para ele, ou assim como a mãe colocava ele como prioridade. E muitas vezes ele vai nesse mesmo lugar profissional. E ali ele perde a força, porque ele não consegue ter nele mesmo a fé, a confiança, a autoconfiança. E uma outra, a segunda postura que eu ia comentar, é a postura, né? Essa seria a postura do filhinho da mamãe, é desse menino que muitas vezes ele fica no lugar de substituição do pai. Ele vai para um lugar de grande, muito fora do lugar dele. E é aquele homem que muitas vezes vai na vida e para a vida, tentando a todo custo, fazer com que o seu trabalho, as suas coisas sejam o seu cartão de visita. Ele não consegue desenvolver dentro dele a sensibilidade. Ele só consegue ser aquele que faz. Então ele vai, ele trabalha igual um louco, ele traz o sustento para casa, ou ele está o tempo todo mostrando para a mulher, olha aqui como eu estou trabalhando, mas ele não consegue ter tempo ou espaço para trabalhar o seu emocional. É muitas vezes aquele homem que numa separação, num divórcio, dói deixar os filhos. Então, muitas vezes ele fica protelando uma separação, ele fica o tempo todo ali não querendo causar naquele filho uma dor.
Às vezes ele não consegue dar um fim para uma relação, ele não consegue sair daquela relação que muitas vezes está desgastada, ele fica ali tentando não transmitir essa dor, porque muitas vezes esse rapaz não teve como trabalhar, esse homem não teve como trabalhar as suas próprias emoções, desde pequeno foi colocado ali como marido da mãe, tendo que cuidar de irmãos mais novos. Ele não consegue desenvolver essa ferramenta, muitas vezes até de inteligência financeira, de ir lá, estudar, se conhecer. Por que eu sou tão durão? Será que se eu trabalhar isso, eu consigo crescer na minha profissão? Eu consigo ser um chefe que ouve os meus funcionários? Muitas vezes não, porque ele também teve ali uma postura, ele saiu de um lugar de menino para um lugar casado com a mãe, ou competindo com esse pai, tendo que ser melhor que esse pai, porque esse pai era alcoólatra, sendo melhor do que esse pai, porque meu pai não gostava de trabalhar, eu preciso ser melhor do que meu pai. Como que a prosperidade e o dinheiro chega para esse homem? Pesado, sacrificante e muitas vezes com baixo merecimento. Ele não consegue acolher isso, ele não consegue trabalhar essa questão interna dentro dele. E muitas vezes guiado e chefiado pela mãe, depois guiado e chefiado pelas esposas, pelas namoradas, ele não consegue ter uma voz masculina potente e forte. Com isso, na maioria das vezes, ele não tem aquela questão da caça, de ir à caça, de buscar a caça. Ele só consegue fazer de maneira quase que automática. Então, eu quis trazer um pouco dessa parte do feminino que a Rê trouxe, um pouco do masculino, porque eu vi que tem homens aqui e vocês são muito bem-vindos. Rê, podemos falar, você vai falar agora ou você pode falar sobre a diferença do aceitar, que você falou tanto de aceitar? Não, eu vou só finalizar aqui. Pessoal, a gente já está indo para os finalmente, tá? Eu sei que já está um pouco longa, porém é extremamente importante a gente falar desse trâmite para vocês poderem entrar depois na próxima chave. Bem, antes de entrar nesse tópico, eu só queria, eu falei já com vocês, mas não tinha colocado no grupo ainda. Então, quem não teve a oportunidade de ouvir, neste workshop a gente vai estar sorteando uma mentoria sobre prosperidade, sobre o financeiro, completa, onde a pessoa vai ganhar uma constelação aqui no dia, com pessoas. Não tem como ser oculto, porque a gente já sabe o tema que vai ser dinheiro. Uma análise corporal, uma sessão de mentoria comigo e uma mesa radiônica e uma sessão de mentoria sistêmica com a Jane, tá? Nesse workshop a gente vai estar fazendo esse sorteio para quem vai participar, quem conseguir fazer uma troca com a gente. Então a gente trouxe um presente próspero, esse valor de R$ 1.600, esse custo dessa mentoria, para que você traga alguém junto com você para a prosperidade, né? Então, se você quiser participar do sorteio, tá? Da mentoria, é só você trazer um convidado no dia. Você vai ter uma vez o seu nome na lista. Se você trouxer duas vezes o seu nome, então você aumenta a chance de ganhar a mentoria, tá? Vai ser assim que vai funcionar. Se alguém tiver alguma dúvida, põe aí no chat que depois eu respondo. O nosso valor da mentoria é uma entrega grande e tudo isso precisa ter um equilíbrio. Mesmo assim, a gente falou, não, vamos fazer algo possível para as pessoas, porque senão... Eu e a gente está acostumado, a Vanessa também é consteladora aqui, sabe quanto custa os cursos de formação. Então a gente está acostumado a pagar bem salgadinho os preços. Mas vocês não estão aqui para ser consteladores, e sim para tomar esse conhecimento e aplicar na vida de vocês. Então, até amanhã a gente vai fazer um preço especial, tá? O preço normal é 460 e até amanhã é R$ 400.
No site tem possibilidade de parcelar até em 12 vezes, tá? Quem for fazer Pix, não quiser pagar a taxinha lá do site, pode depois acionar eu ou a Jane, não tem problema. E quem precisar parcelar tem as condições facilitadas. Então, é um dia todo, 3 exercícios sistêmicos. Então, de verdade, e ainda você pode ganhar uma mentoria de 1.600, tá barato pra caramba. E aí, a gente pensou em tudo isso, então vai ter coffee, vai ter uma pausa para o almoço, e o almoço é livre, tá? Mas vamos lá. O que eu quero trazer agora? Então, se eu rejeito esses pais, você falou tudo isso aí, mas não adianta. Nem adianta ficar falando na minha cabeça, porque eu não vou aceitar aquela mulher. Não adianta. Não quero. O que a gente faz? A gente se fecha. A gente se fecha o coração e vai se fechando para a vida. A vida é o que, gente? É abundância. Se eu rejeito, eu estou rejeitando o quê? A prosperidade. Eu peguei o baldinho aqui para vocês entenderem, tá? Pra gente fazendo analogia. Então, somente através dos pais e da maneira que a gente acolhe eles no coração, que a gente pode ser tocado pela abundância e pelo sucesso. Porque o primeiro sucesso é a vida. A primeira força que você fez foi para nascer. E até a maneira do parto influencia no nosso comportamento, mas nós não vamos falar disso hoje. Então, se você teve permissão para estar aqui hoje, foi por meio da sua mãe imperfeita, do seu pai imperfeito, que a gente teve o sim da vida. E boa parte do nosso julgamento, da nossa raiva, das nossas mágoas não pertence a nós. Pertence somente aos nossos pais. A mãe, ela tem um significado, como a Jane disse. A mãe é aquela mulher, gente, que nunca você vai ficar sem comer o pão. Porque ela tem um dinheiro enroladinho lá dentro daquele potinho fechado, atrás da gaveta, atrás do armário, atrás do arroz. Tem um dinheirinho lá. A mãe é a primeira nutrição. Se não fosse através dela, o ser humano é um dos mamíferos que não sobrevive sem o cuidado. E quem proporcionou esse cuidado foi a nossa mãe. Ou, na falta dela, o nosso pai. Muitas vezes a mãe dá a vida e desencarna. E essa partida também nos custa. Muitas vezes, essa mulher, antes de engravidar, era só uma mulher desamparada. E quando nasce uma criança, ela não consegue maternar. Não tem o afeto. A gente pinta muito a maternidade. A gente deixa muito colorida. É a coisa mais linda. Porque você dá vida a um ser humano dentro de você é maravilhoso. Mas assim, tem todo um custo. Custa o corpo, custa o sono, custa um monte de coisa. Então, se a gente não olha para isso com gratidão e com honra, a gente não consegue honrar nada do que a gente recebe do outro. A gente vai para a vida escasso, faltando. A gente vai querer exigir do outro que ele dê aquilo que a nossa mãe não deu, que o nosso pai não deu. E aí a gente vai estar sempre fazendo trocas ruins. Como vai ser uma relação próspera se eu exijo do meu marido, do meu companheiro,
que ele me dê aquilo que meu pai não deu, porque eu julgo que eu merecia. A prosperidade, ela não tá só no dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade. Mas se eu não consigo tomar os pais, eu não tomo a vida e eu não tomo nada do que vem através dela. Então, quando a gente fala assim, a Bíblia traz um ensinamento que a gente precisa honrar o pai e mãe. É o primeiro mandamento da promessa. Está escrito lá na Bíblia. Mas honrar pai e mãe não é ficar refém de um pai nem de uma mãe, à mercê de nenhum deles. É ser grato à vida que você recebeu. Só isso. E falar assim, muito obrigado da maneira que foi e ir para a vida. Mas, gente, isso é tão difícil. E é todo dia. Às vezes a gente brinca. É a Carmen, que tá sempre aqui, ela fala assim, quando a gente acha que a gente deu 2 passos para frente, volta para trás de novo. Não é. É que todo dia a gente vai ser desafiado, porque se a gente fosse engolir tudo de uma vez só, o que o pai e a mãe é, não desce, gente. Não desce. Então, todo dia você tem que ir lá e beber um golinho da mãe, um golinho do pai. Minha mãe, realmente, ela é difícil mesmo. Aí você vai lá e bebe um golinho. Minha mãe não muda, velho. Nossa, vai lá e bebe um golinho. Nossa, meu pai sabe ser ruim. Vai lá e bebe um golinho. É a maneira que ele dá conta. Entende? Então, o convite aqui hoje é assim, é sair dessa esfera para essa. Abrir um pouquinho assim a cabeça, o coração, um espacinho aí e começar a acolher todo esse movimento que a gente está trazendo para vocês hoje. Que eu falei no início que vocês iam sair daqui meio zureta e meio revoltado e eu não concordo com isso, tá tudo bem. O potinho não vai chegar, entendeu? Prosperidade não chega. E não adianta falar assim, você vai ver se eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou ver, ganhar e perder. Então, gente, a gente já passou por isso. E de verdade, sendo bom, sendo ruim, sendo difícil, sendo um transtorno, toma um pouquinho do pai, toma um pouquinho da mãe. E aí, assim, dia 15/11, a gente vai entregar, encher esse baldinho aqui de chave para vocês poderem abrir assim, ó, sabe? Sair dessa esfera para essa. Vai custar? Vai. Primeiro, o dinheiro e segundo, a sua abertura para que isso possa chegar. Então, sai da esfera da criança que nada é de graça, tá? E tudo tem seu preço. Jane, vou passar para você, minha amiga. Agora vamos falar a diferença entre concordar e aceitar. Abre seu microfone. Para finalizar, eu vou quase que completar o que a Ria acabou de explicar. Uma das coisas que mais provoca, às vezes, certos conflitos, confusão na compreensão da constelação, é quando um constelador, quando o Bert traz que nós precisamos aceitar os nossos pais como são. Isso é algo assim que gera assim, um conflito, uma confusão, porque as pessoas falam, já se viu, eu vou ficar ali retraumatizando dores. Aí é que está a grande visão, né, Bert? Por mais que os nossos pais, eles erram, assim como nós também erramos, assim como pais nós também provocamos traumas nos nossos filhos, os nossos pais também provocaram, também doeu, também sentimos, né, abandono, né, rejeição. Aquilo que aconteceu lá atrás nunca vai conseguir ser um ponto onde nós vamos para conquistar a prosperidade. Bert diz que cada um de nós recebe uma grande esfera dourada
de ouro puro. Essa esfera dourada, ela simboliza a nossa vida, que vem dos nossos pais para nós. Então, isso já é uma grande riqueza que nós recebemos, porque, afinal de contas, o que nós temos hoje de mais valioso é a nossa vida, e com ela nós podemos fazer muito mais. Então, é importante a gente olhar para isso, porque é com essa esfera de ouro que a gente vai passar adiante a vida, que nós vamos conseguir ser mais próximos. Quando nós olhamos apenas para aquilo que nos falta, para aquilo que nos doeu, nós ficamos, como a Rê colocou os bonequinhos, o pequenininho filho, olhando para as dores do pai, na expectativa. E a primeira fala que a gente vê é: meu pai me deve, minha mãe deixou de fazer, meus pais não foram tão bons assim. Qual é a postura que essa pessoa que reclama tanto desses pais, ela está da vida e da prosperidade? Ela está com mãos estendidas como um pedinte. Ela está esperando que alguém coloque aquilo que o papai e a mamãe não colocou. Porque ela está naquele lugar de não aceitar os pais. E a diferença entre aceitar e concordar, ela é imensa. Quando Bert diz aceitar, é aquilo que foi como foi. Meu pai foi como pôde ter sido, dentro das próprias limitações dele, dentro das dores que ele também teve com a própria criação, com os próprios pais. Então, aquilo que foi, aquilo que aconteceu, aquilo que nos doeu, aconteceu, não tem como apagar, não tem como passar uma borracha no trauma, na dor, no abuso, não tem como. O que eu preciso é aceitar que foi, sem esperar nenhum remendo, sem esperar nenhum acordo que venha de lá para fazer algo diferente, porque não vem. Aí sim, quando eu concordo, aí é dor. Porque o concordar é: meus pais estão certos, a dor que me causaram eu mereci, ou eu fico ali ainda concordando, esperando ainda mais um pouquinho de dor, um pouquinho mais de abandono. Então eu não tenho forças para ir em busca da minha prosperidade. Eu não tenho forças para fazer diferente, porque eu estou ali naquele lugar de concordar, porque eu acredito que aquilo é o melhor. E de verdade é aceitar, se liberar e ir. Quando eu aceito as coisas como foram, a aceitação não é uma coisa passiva, ao contrário. Ela é extremamente ativa, porque ela nos tira daquele lugar onde espera, de expectativa, e nos lança para o mais, para aquilo que nós colocarmos como um objetivo nas nossas vidas. Entende? Essa é a grande diferença. E uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês ficassem com isso para vocês é: hoje aqui, muitos aqui que estão aqui são pais, são mães. Quero que vocês imaginem que, ao expandir essa prosperidade, vocês não estão fazendo só por vocês. Porque a bola dourada vai para frente, para os nossos descendentes, por todos aqueles que virão depois de nós. Então, a prosperidade que você está expandindo, se colocando, se permitindo a expandir hoje, vai estar mais fácil para aqueles que vierem depois de vocês. Fiquem com isso, tá? O que vocês estão dizendo sim hoje vai reverberar na vida daqueles que vierem depois de vocês. Bora fazer a inscrição no nosso workshop. Receber abraço. Abraço e movimento, né? Vamos expandir essa prosperidade? Bora, gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui ou quiser levar no grupo, tá bom? Tá bom, Vanessa. Nós já vamos nos despedir, Rê, e aí as dúvidas podem deixar no grupo. Aproveitem o desconto ou o presente. Afinal de contas, aqui nós estamos só entre adultos. Então, o presente, com certeza, vai ser uma troca maravilhosa. Certo, Rê? Certo, Vanessa. Obrigada. Quem tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp, pode perguntar. A gente vai deixar o link agora do Simpla, que é a plataforma que está fazendo a venda, tá? Para quem for fazer o Pix, a gente passa o endereço do Pix.
E assim, de verdade, são só 15 lugares aqui no espaço. Então, tchau, Vanessa, vai com Deus. Obrigada, minha querida. Obrigada por tudo. Quem tiver interesse, então já corre lá, já fecha, não espera não, porque Bert diz assim, o sucesso, né, essa prosperidade é como se fosse um cavalo passando, ele passa uma vez só. Então, garanta a sua vaga, garanta esse autoconhecimento que você vai aplicar na vida. Você não vai aprender só aqui, não vai fazer nada com isso. É para a vida, é para sua família, é para a maneira que você olha para as coisas, para as relações. Então, eu queria agradecer cada um de vocês que entrou e ficou até agora, gente, ó, 7h30, 8h30, quase 2 horas de aula. Muito obrigada, vocês foram maravilhosas. Como diz a Jane, prósperas por ter ficado, prósperos todos. Então, muito obrigada por você estar aqui até agora. Quem tiver pergunta, Carminha, gratidão, viu? A cada um que compartilhou, gratidão. E eu espero estar aqui com vocês, viu? Cada um. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Uma boa noite. Boa noite, bom descanso, pessoal. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, mana.